Por que eu vou falar de o que é esquerda e o que é direita num site e num canal gótico? Porque boa parte das discussões atuais estão misturadas com conceitos errados e bagunçados do que é esquerda e de direita, e não tem como falar sobre subcultura sem esclarecer isso. Lamento, mas a gente vai ter que ter uma pseudo-aulinha de história aqui e de conceitos, tá? Porque o pessoal está confundindo muito, 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 muito e não tem nem como começar a conversar com os conceitos errados. Então a gente tem que definir um pouquinho mais do que é historicamente esquerda e direita, senão a gente não vai para frente. Vamos lá, vamos começar pelo que não é, né? Esquerda não se resume a comunismo, tá? Você tem vários setores de esquerda que não são comunistas. Por exemplo, você pode considerar o trabalhismo, que é parte da, do contexto do capitalismo, um movimento que procura apenas melhorar as condições e relações de trabalho dentro do capitalismo. Então ele é à esquerda e não é comunismo, certo? Trabalhismo não é comunismo e nem toda direita é fascista, certo? Você tem atualmente um conflito na direita entre extrema direita fascista e direita, digamos, democrática e republicana. Isso a gente pode explicar depois aqui, calma, a gente chega lá. Então não dá para dividir a coisa entre branco e preto. A coisa é muito mais complexa. Complexa e complexidade aqui é importante. Esquerda é um conceito móvel também. Presta atenção nisso, móvel. O que significa móvel aqui? É um conceito móvel que muda na história, no tempo e geograficamente, no mesmo tempo. São duas coisas diferentes, tá? Vamos ver primeiro na história e no tempo. O que é história, o que é esquerda numa determinada época, depois de um tempo pode deixar de ser. Por exemplo, você tem aí no século XVIII, você tem as revoluções burguesas, que eram o quê? A esquerda da época contra as monarquias tradicionais, certo? Então você vê a Revolução Francesa, exatamente onde surge o conceito de esquerda, que era o pessoal que sentava à esquerda na, no que era a reunião dos três estamentos da sociedade na época, né? E lutava contra o poder absolutista da monarquia. Estabeleceu-se depois a República caiu, voltou então. O que era absolutamente esquerda no século XVIII, que é o estabelecimento de uma república com democracia posteriormente, passa a ser no século XX quase um padrão social, tá? Então passa a ser algo de centro, ou até de direita democrática, certo? Então isso é um exemplo de como o que é uma revolução numa época passa a ser o status quo eventualmente em outra, tá? Então os conservadores do século XX vão querer manter o status quo, que é o quê? Que era a revolução 2 séculos antes, certo? Por isso há uma diferença entre reacionário e conservador também. O reacionário não quer só manter as conquistas progressistas do passado, que hoje são normais, digamos assim, mas ele quer o quê? Voltar para o estado anterior. E esse é um pouco o conflito que a gente tem hoje com a nova extrema-direita. Um exemplo dessa nova extrema-direita que aposta na polarização para chegar ao poder é o que acontece nos Estados Unidos, né? Vocês estão vendo hoje um conflito entre um partido republicano que migrou para a extrema-direita com Trump, né? Eles têm umas ideias extremamente autoritárias de regressão do Estado democrático de direito nos Estados Unidos, né? E eles lá são opostos por um outro setor, que são os lá democratas liberais, né? que são considerados também, de certa forma, de direita, né? Muito diferente de um PSDB do Brasil, um partido de centro no Brasil, certo? E, de certa forma, não diferente do PT. As políticas ideias dos democratas norte-americanos não diferem muito do PT, que aqui no Brasil é chamado de esquerda. Aí você tem uma visão também como, às vezes, o que é considerado esquerda num lugar passa a não ser em outro. Porque os lugares do mundo, distribuídos geograficamente, eles estão em pontos diferentes de desenvolvimento histórico. Então, os conflitos sociais de cada lugar do mundo, alguns são semelhantes e outros estão em estágios diferentes. Então, às vezes, o que é uma relação de esquerda? Uma posição de esquerda em determinado lugar
em outro lugar já foi superada ou ainda nem foi alcançada, certo? Então a gente tem que analisar sempre em cada lugar, em cada época, o que é esquerda e direita. Agora vamos aos pontos objetivos aqui. Você que é um jovem de direita e está chegando agora no mundo, eu vou contar uma coisa para você. Muito do que você chama de esquerda hoje, depois da Segunda Guerra Mundial, nas últimas décadas, eram coisas consideradas de centro-direita, foram conquistas do pós-guerra, depois que sociedades como os Estados Unidos, a Inglaterra e a própria Rússia venceram o fascismo e viram aquele horror todo e viram, temos que reorganizar a sociedade de uma forma mais civilizada. Então, algumas coisas como os direitos humanos, que inclusive garante o direito à propriedade, são conquistas civilizacionais, não são só pautas de esquerda. Se você acha que direitos humanos é coisa de esquerda, desculpe, você está passando... Caiu tudo aqui, desculpe. Você está passando vergonha na internet, você acha que direitos humanos é só pauta de esquerda. Não, é uma pauta civilizacional que é adotada nas últimas décadas por todo o espectro político civilizado, da esquerda democrática até a centro e direita democrática, tá? Então, esse é um conflito que você tem nos Estados Unidos. Você tem uma extrema-direita que é reacionária agora, que quer chamar a direita tradicional de esquerda, ou até de comunista, o que é um total absurdo. Por exemplo, no Brasil, o trabalhismo. Muita gente confunde trabalhismo com comunismo. São coisas completamente diferentes. O trabalhismo não tem uma pauta de revolução e de acabar com o capitalismo, porque o trabalho é uma instância do capitalismo. Ele está querendo melhorar a situação dos trabalhadores dentro do capitalismo, dentro da relação de exploração da mais-valia em que você recebe um salário. Você quer melhorias de condições de trabalho, maiores salários, etc, 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 férias. Isso são melhorias dentro das relações capitalistas de trabalho, certo? Então, o trabalhismo está inserido dentro de uma relação de centro e tradicional do capitalismo. Você tem no PT um partido que a extrema-direita tem chamado de comunista, que é um total absurdo, porque o PT tem uma pauta completamente dentro do projeto capitalista, mas um capitalismo específico. Isso é importante saber, o pessoal que fala muito de anticapitalismo, há vários tipos de capitalismo e níveis diferentes de desenvolvimento do capitalismo, tá? Então você tem que analisar qual você está criticando, tá? Bom, esse vídeo está um pouco longo. Essa é uma das principais coisas que eu queria dizer, mas um dos principais problemas hoje que nós temos é a polarização. Então eu quero falar também para o pessoal aqui, os amigos da esquerda, uma mensagem importante é ter consciência da luta de classe e do processo histórico não é sinônimo de polarização. O que nós temos hoje é uma polarização maniqueísta entre bem e mal que só ajuda a extrema-direita. Então, se você está na esquerda caindo nessa de bem e mal, de polarização extrema, em que tudo que é do centro vai ser direita para você, você infelizmente está caindo numa armadilha ideológica da extrema-direita, que tem usado dessa polarização para assustar as populações e eleitores para chegar ao poder. Isso tem funcionado extremamente bem nos grandes países do mundo. Então é importante para a esquerda fazer uma coisa que a esquerda fez muito ao longo da história, muito bem, que é criar consciência política e desalienar as pessoas. Isso é o seu trabalho de esquerda, nosso trabalho de esquerda, e de qualquer pessoa que busque um senso crítico dentro da sociedade, ou uma sociedade humanista e democrática, mesmo de um ponto de vista de centro-direita democrático, tá? Então, o binarismo, o maniqueísmo, a divisão simplista entre bem e mal emburrece a todos nós e, infelizmente, não é neutra. A polarização ajuda a extrema-direita. Então, eu espero ter conseguido esclarecer alguns pontos básicos sobre essa confusão, tá? Então, principalmente, esquerda é um conceito móvel na história e na geografia. Esquerda não se resume a comunismo, da mesma forma que direita não se resume a fascismo. Trabalhismo não é comunismo, nem anticapitalismo, tá? Temos discussão sobre isso. E principalmente uma coisa que o pessoal confunde muito, consumo e consumismo. Consumismo é um modo do capitalismo avançado. Consumo é uma forma tradicional de relações às sociedades. Então, existe consumo tanto no socialismo, no comunismo
E em outras relações sociais, já o consumismo, sim, é uma outra coisa, é um planejamento de obsolescência planejada, de consumo não dos objetos necessários, mas da atualização já em vista de um descarte futuro na nova onda, na nova moda, tá? Então são coisas diferentes, consumo e consumismo. E pense nisso tudo, as coisas não são tão simples. E como eu brinco sempre, laranja é uma fruta, mas nem toda fruta é laranja. E o Trump é laranja e não é fruta nem laranja. Então, a gente não pode estabelecer relações entre uma coisa e outra por uma característica superficial, tá? Então, tá, pense mais sobre isso antes de botar uma bandeira e julgar o amiguinho de forma maniqueísta.